não só por eles serem meus pastores, mas também por ser parte da minha família. Não é? Pastor José, pastora Raquel, é parte da minha casa. Além de ser parte da minha casa, são meus amigos pessoais. Amém, glória a Deus. Eu tenho toda a liberdade do mundo de chegar no pastor José e confessar com ele as minhas limitações, as minhas fraquezas, e para mim nessa noite é uma imensa honra estar aqui, compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Amém. É também uma imensa honra, irmãos, estar aqui e poder apoiar essa igreja, porque essa igreja, ela é uma extensão do reino de Deus na terra. Antes que o pastor José estivesse aqui, ela já era uma extensão de Deus na terra. Ela, sendo uma extensão de Deus momentaneamente, me faz responsável por ela, te faz responsável por esta obra. Essa obra, ela não é propriedade do pastor José, ela é propriedade de Jesus de Nazaré. Foi ele que plantou esta igreja aqui, amém? E vocês querem orar primeiro ou querem ler primeiro? O que os irmãos querem fazer? Orar ou ler? Oi? O pastor falou, o presbítero falou orar. A pastora falou, eu decido. Vamos pela igreja, amém? A voz da igreja. O irmão falou orar, vamos orar primeiro então. Não vamos quebrar a liturgia do culto, amém, queridos? Enquanto nós oramos, quero pedir o Felipe para preparar um fundo para mim, amém, Felipe? Pode ser no violão, bem baixinho, tá? Eterno Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus grandioso, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, meu Pai. E nós adentramos nesta noite para aprender da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é o maná que desceu do céu, que sacia a nossa fome. Senhor, a Tua palavra é a razão pela qual nós vivemos. Deus querido, é por causa da Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, é que estamos aqui nesta noite. Amém. Por isso eu te peço, ó Deus, fala conosco nesta noite, que seja a Tua vontade, que seja a Tua grandeza, Pai amado, porque Teu é o reino e Tua é a obra, e esta igreja é a Tua igreja, e este povo são ovelhas do Teu rebanho. Amém. Pai amado, eles não vieram para me ouvir, eles vieram aqui nesta noite para ouvirem a Tua palavra. Eles vieram aqui nesta noite para se saciarem do Senhor. Pai querido, por isso eu te peço, Senhor, fala com a Tua igreja segundo a Tua vontade. Pai, nós não viemos aqui, Senhor Deus, para ouvir o que queremos ouvir, mas viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Amém. Pai amado, usa os meus lábios, Senhor, e fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Amém. Podei vos assentar. Sentado como você está, eu quero te convidar para abrir a sua palavra, abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 16, vamos ler aqui alguns versículos a partir do versículo de número 13, amém? Graças a Deus, Jesus, grande é o Senhor Deus dos exércitos. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou-os, os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista,
outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amém, queridos? Amém. Somente até aqui, esses 4 versículos, 5 versículos, nos chama muita atenção. Na verdade, esses poucos versículos que lemos, nos dá margem para pregar aqui 6 meses, 1 ano inteiro, porque ele revela a pessoa bendita de Jesus. Ele revela a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite. Nessa noite ninguém veio aqui para ver a roupa um do outro. Ninguém veio aqui para ver o pregador. Nós viemos aqui nesta noite para exaltar, para magnificar Amém. O nome daquele que nos tirou das trevas para a luz. Amém. O nome daquele que nos tirou do pó. O nome daquele que nos trouxe vida. Nós viemos aqui nesta noite para dar glórias a Jesus. Amém, queridos? Então, se é esse o seu objetivo, eu quero dizer que você está no caminho certo. Eu quero dizer que esse é o caminho de vitória. Eu quero aqui continuar aonde o Felipe parou. O Felipe parou falando de Jesus. E eu quero trazer como tema da mensagem nesta noite, Jesus. Eu estou numa campanha de 150, 120 ou 150 dias que já vai, de oração pelas madrugadas, e temos buscado de Deus a grande, gloriosa, magnânima presença dEle, porque é a presença dEle que faz a diferença na nossa vida, irmãos. O que seria de nós sem Jesus? O que seria de você sem Jesus? Sem Jesus a vida é muito sem graça. Sem Jesus a vida é sem sentido. Sem Jesus a vida é depressiva. Sem Jesus a vida é uma vida muito triste. Sem Jesus a vida é uma vida sem vergonha. Mas com Jesus no barco da nossa vida, tudo faz sentido. Com Jesus no barco da nossa vida, não tem vendavais que nos pare. Com Jesus no barco da nossa vida, amados, tudo vai bem. Aleluia. Com Jesus no barco da nossa vida, a nossa vitória de naufrágio é mudada. Quantos naufrágios você sofreu ao longo da sua vida? E de todos eles, Jesus te livrou. Quantos naufrágios, quantas vezes você afundou, quantas vezes você disse não tem mais jeito, quantas vezes você, no mais íntimo da sua alma, você diz eu não consigo mais, mas as mãos do meu Jesus alcançou a sua vida. Glória a Deus. O toque glorioso do amor dele alcançou a sua vida. E é desse Jesus que eu venho falar nesta noite. É desse Jesus que anda conosco. É desse Jesus que caminha conosco todos os dias. É desse Jesus que deita conosco. É desse Jesus que levanta conosco. É desse Jesus que dirige conosco. É desse Jesus que nos livra das tragédias da vida. É desse Jesus, amados, que não nos deixa um momento sequer, que eu vim falar nesta noite.
E eu quero muito falar de Jesus no mais íntimo, no mais profundo que eu conseguir expressar nessa noite. Porque Ele é o amigo mais íntimo da minha vida. Ele é o meu amigo de todas as horas. Ele é o meu amigo das noites infindáveis, das noites que parecem não ter fim. Ele é o meu amigo de todos os momentos. Ele é a razão da minha alegria. Ele é a razão de eu estar aqui nesta noite. Ele é a razão de eu me levantar pela manhã, encher o meu pulmão de ar. Ele é Jesus, o meu amigo íntimo. Ele é Jesus, o meu amigo querido. Glória a Deus. Eu quero perguntar para você nesta noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Às vezes nós conhecemos tantas pessoas, às vezes nós somos fãs de tantas pessoas, de tantos atores, de tantos jogadores, de tantos cineastas, que nós bisbilhotelhamos a vida deles, descobrimos as agendas onde eles vão estar, descobrimos o que eles gostam de comer, nós sabemos tudo da vida deles, e não sabemos, ou às vezes sabemos muito pouco, do Jesus que anda conosco todos os dias. Quem é Jesus para você? É verdade, Senhor. Fala. Eu queria muito que você se perguntasse nesta noite: quem é Jesus na sua vida? Jesus, Louvado seja o nome do Senhor. a caminho desta cidade, a caminho desta região, Ele para, talvez cansado da viagem. Ele não pergunta à multidão: quem vocês dizem que eu sou? Ele pergunta para os seus discípulos. Ele pergunta para os seus amigos. Os discípulos não eram apenas os alunos de Jesus. Os discípulos eram os amigos íntimos de Jesus. Eram aqueles que deitavam, que levantavam, eram aqueles que faziam parte da vida, do cotidiano de Jesus. Quem dizem as multidões que eu sou? Aí eles dizem o seguinte: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus não se preocupou muito com essa resposta, porque o que Jesus na verdade queria saber não era isso. O que Jesus queria saber era o que cada um deles sabia realmente de Jesus. E aí ele olha para os discípulos e pergunta: e você? O que você diz que eu sou? Ou quem eu sou na sua vida? O que eu represento para você? Amém. Yes. Irmãos, pastora Raquel me disse no domingo que eu estaria pregando hoje, e de lá para cá eu tenho me incomodado e buscado de Deus uma palavra, e numa madrugada desta semana Deus me visitou em sonhos, e eu me vi pregando esta palavra aqui na igreja, e eu tenho certeza que essa palavra não é em vão. Essa palavra é para alguém que está no nosso meio, essa palavra é para mim. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa na sua vida?
Será que Jesus é o seu amigo de todos os momentos? Será que Jesus é o seu amigo de todas as horas? Moisés, quando Deus o chamou, ele teve uma preocupação muito grande. Ele disse assim: Senhor, quando eu chegar lá no Egito, Moisés ainda estava no deserto, e ele diz assim: quando eu chegar lá no Egito, Senhor, e que eu chegar diante dos hebreus, e os hebreus me perguntar: quem é o Deus que te enviou? O que eu direi para eles? E o Senhor olha para Moisés. Irmãos, eu fico aqui pensando a intimidade que Moisés tinha com Deus. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, irmãos, o que é grandioso para mim aqui, nesse ponto da palavra, não é o que Moisés disse para Deus, ou o que Deus disse para Moisés, mas é a relação entre um e outro. Deus disse para Moisés: olha, você vai lá e diga que eu sou o que sou. Está lá em Êxodo, no capítulo 3, e o versículo 13 ao versículo 15. Você diz para eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém. Eu sou o que sou. Ele se revela para Moisés e diz: Moisés, diz a eles que eu sou Deus que caminhou com os pais deles. Diz para eles que eu sou Deus que fez a promessa, que eu sou Deus que estou voltando para cumprir com a minha palavra. Amém. Mas nada disso me chama muita atenção. O que me chama a atenção é o fato do relacionamento de Moisés com Deus. E eu quero nesta noite te chamar a atenção. Eu quero nesta noite, queridos, te trazer a um choque de realidade, de que nós, a igreja do Senhor, lá em Crônicas, no capítulo 7, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é uma palavra voltada para alguém específico. Nós cantamos aqui: Jesus é o meu Senhor, Ele faz promessas, Senhor manda chuva. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: nós cantamos aqui sobre as promessas dEle, mas eu quero perguntar para você nessa noite: como anda o seu relacionamento com Deus da promessa, com Jesus da promessa, com Deus? Irmãos, entenda uma coisa: Deus nunca quebra a sua aliança com você. Deus nunca quebra a aliança dele comigo. A quebra da aliança sempre parte do homem. A quebra da aliança sempre parte de mim, sempre parte de você. Mas há tempo de consertar o altar, há tempo de renovar a aliança, há tempo de refazer os laços, e essa noite é uma noite oportuna para isto. Glória a Deus. Jesus fala assim, eu separei tantos textos para nós lermos, eu separei tanta coisa para a gente ler, que nós poderíamos passar a noite inteira aqui, que talvez seria pouco ainda. Porque, irmão, se você olhar para o Evangelho de João, Jesus ele se apresenta para nós.
Se você olhar no Evangelho de João, no capítulo 3, Deus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para nós desfrutarmos de toda essa promessa, nós precisamos conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, ninguém desfruta de nada. Verdade. Sem conhecer Jesus, ninguém vai para lugar nenhum. Sem conhecer Jesus, amados, não adianta levantar da cama. O salmista fala assim: olha, em vão é o meu excesso de trabalho, em vão é eu me levantar de manhã, de madrugada, se o Senhor não guardar a nossa casa. Então, se eu não tiver esse relacionamento consagrado, se eu não tiver esse relacionamento com o santo, não adianta vir à igreja. Tem muita gente que vem à igreja, mas nunca entrou no santuário. Tem muita gente que nasceu na igreja, mas nunca entrou no Santo dos Santos. Ele ainda não conheceu Jesus. Ele ainda não conheceu. Irmãos, não basta ser filho de pastor. Não basta ter crescido na igreja. Não basta ser parente do Papa. Naquele dia, o que vai fazer a diferença é o meu relacionamento pessoal com Jesus. Glória a Deus. É o meu relacionamento íntimo com Jesus. Amém, eu creio. E isso é algo tão profundo, isso é algo de uma profundeza tão tremenda. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 29, João Batista viu Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Amém. Você já parou para pensar no tamanho do rebanho de ovelhas que morreu no Antigo Testamento? Você já parou para pensar no tamanho da boiada que morreu no Antigo Testamento, no período da lei, para tentar apaziguar a ira de Deus em relação ao meu pecado e ao seu pecado? Aquele sangue derramado no Antigo Testamento, aquele sangue derramado no período da lei, não tirava pecado, irmãos. Ele apenas cobria o pecado. Aí João Batista olha para Jesus e diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Isso é de uma grandeza, porque o sangue da ovelha na antiga aliança, ele encobria o pecado, ele apaziguava a ira de Deus. Mas na aliança de Jesus, no período da graça, ele não encobre o pecado, mas ele tira o pecado. Você está entendendo, igreja? Amém. Essa palavra de tirar o pecado, ele merece um glória a Deus. Bem forte, vai, um glória a Deus. Glória a Deus. Não, esse foi bem fraquinho. Eu quero um glória a Deus para Jesus de verdade. Vamos lá. Glória a Deus. Irmãos, você já parou para pensar que se não fosse por Jesus, você não teria esperança? Aleluia. Ele é a esperança da vida. A vida sem Jesus não tinha esperança, Aleluia. não tinha céu, não tinha vida eterna. Até esse versículo 1, até o versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João, não tinha vida eterna.
Não tinha. Porque todos estavam em pecado. Porque as ovelhas que morreram na antiga aliança não tiravam o pecado. Mas agora vem o Cordeiro de Deus, o Filho do Deus vivo, Glória a Deus. que tira o pecado do mundo. Louvado seja. Ele tira o pecado da sua vida. A Bíblia fala assim: aquele que confessa e deixa, fala comigo, aquele que confessa e deixa, Quem confessa e deixa. alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Confessa o quê? Pecado. Oi? Pecado. Você já parou para pensar quantos pecados encobertos você tem? Quantos pecados ocultos você tem na sua vida? Jesus quer ser o seu conselheiro nessa noite. Jesus quer ser o seu psicólogo nesta noite. Jesus quer ser o seu psiquiatra nesta noite. Jesus quer ser o seu amigo íntimo nessa noite. Ele quer te levar a um ambiente onde esteja só você e Ele. E Ele quer que você abra o baú da sua alma, lá naquela caixinha de surpresa, Assim é. que só você conhece, Amém. que só você sabe, aquela que você esconde debaixo da cama, aquela que você esconde para ninguém ver. Jesus quer entrar na intimidade da sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o Amém. pecado do Glória a mundo. Deus. A Bíblia diz que o pecado confessado, quem confessa, alcança a misericórdia. Quem confessa, alcança a misericórdia. A misericórdia não é para qualquer um. A misericórdia é para quem confessa. A misericórdia é para quem abre a boca e diz: Jesus, eu adulterei. Jesus, eu menti. Jesus, eu sabia que eu não podia beber, mas eu bebi. Eu sabia que eu não podia mentir, mas eu menti. Jesus, eu sabia que eu não podia ofender aquele irmão, que eu não podia tocar naquele ungido, mas eu toquei. É verdade. Pecados ocultos, quantos pecados Tem ocultos misericórdia, Senhor. nós carregamos ao longo da nossa vida. Tem misericórdia, Pai. A Bíblia diz, irmãos, que os pecados confessados, eles são lançados no lago do esquecimento. Irmãos, pensa uma coisa, pensa numa coisa gloriosa. O diabo tem a mania de fazer você ficar voltando ao seu passado e lembrando o seu ontem. Verdade. Mas Jesus aparece para você e diz: eu te amo tanto, que eu pego todas as mazelas da sua vida Amém. e lanço no lago do esquecimento. Esse é o meu Jesus que está aqui nessa noite. Louvado seja o teu nome. Esse é o meu Jesus que caminha comigo todos os momentos das nossas vidas. Esse é o meu Jesus que caminha comigo, amados, todos os momentos. Não tem um momento que Ele não esteja. Cada capítulo do Evangelho de João aparenta Jesus de uma forma. O evangelista João teve o detalhe, o cuidado de apresentar esse Jesus para nós. E Jesus tentando se expressar no linguajar que eu e você entendêssemos, um linguajar que alcançasse a nossa necessidade. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 14, ele fala assim: eu sou a água da vida. Ele aparece para uma mulher samaritana
junto a um poço de água. A um poço de água, não era um poço qualquer. Esse poço foi cavado pelo patriarca Jacó. E Jacó tomou água nesse poço. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. E nesse poço Jacó também deu água ao seu rebanho. E os seus filhos tomaram água nesse poço. E esse poço ficou de herança para os hebreus. E Jesus, cansado da viagem, para as margens desse poço. E de repente, vem uma mulher samaritana. E ele olha para aquela mulher e ele diz: olha, dai-me de beber. E ela indaga com ele: como sendo você judeu, me pede a mim que sou samaritana? Porque os samaritanos não se davam com os judeus, eles tinham uma guerra religiosa, eles tinham um problema religioso. E Jesus fala: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água e eu te daria a água da vida. E ela fala: como é que você me daria água se você não tem com que tirá-la? Olha quão cega estava aquela mulher. Irmãos, essa mulher é o retrato de muitos crentes na igreja. Essa mulher é o retrato de muitos cristãos. Estava com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Jesus falava com ela, mas ela não sabia quem falava com ela. Quantas vezes eu e você, quantas vezes eu e você tampamos os nossos ouvidos para não dar ouvido à voz de Deus na nossa vida. Verdade. Se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água da vida. Olha que incrível! Irmãos, Jesus conversando com ela. Olha o relacionamento. É isso que Jesus quer ter com você. Eu, quando estava vindo aqui para a igreja, eu conversava com o Felipe sobre o relacionamento, sobre a intimidade. Você já parou para pensar na intimidade que Deus tinha com Adão e Eva lá no jardim? Irmãos, todos os dias a Bíblia diz que Deus descia para conversar com Adão e Eva. Irmãos, entenda algo. Deus continua descendo todos os dias. É eu e você que estamos fora da brecha. É eu e você que estamos com o nosso altar quebrado. É eu e você que quebramos a aliança. Jesus está aqui. Glória a Deus. A glória dele é tão palpável, Senhor. A tua glória é palpável neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu queria tanto que você visse o que eu estou vendo. A glória dele pode ser tocada com a mão nesse lugar. Deus, tu és poderoso. Ele quer renovar na sua vida a aliança quebrada. Oh, Jesus. Ele quer renovar na sua vida o altar quebrado. Ele quer continuar com você o relacionamento que ele tinha com você antes da queda. Nós temos a mania de pensar que o pecado afasta Deus de nós. É uma mentira do diabo. O pecado não afasta Deus de nós. É nós que nos afastamos de Deus. Eu creio. Irmãos, o pecado não afasta ninguém de ninguém. Se você confessar. Se você não confessar, ele é um fardo que você não pode carregar. Jesus fala assim: olha, vinde a mim,
Você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer aliviar o fardo da sua vida nessa noite. Jesus quer aliviar o fardo da sua vida nessa noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Irmãos, eu vou parar na introdução dessa pregação. Eu não vou nem entrar na pregação, vou parar por aqui. Porque o tempo não me permite continuar. Eu quero ser ético. Quero respeitar o tempo da igreja. Mas eu não posso deixar, eu não posso sair daqui nesta noite sem convidar você para renovar o altar de Deus na sua vida. Eu não posso sair daqui nessa noite sem deixar de convidar você para renovar a sua aliança. Talvez você diz, pastor, eu já sou crente. Crente até o diabo é, irmãos. O diabo é mais crente do que eu e você. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Mas a grande diferença é que ele não obedece. E eu e você somos obedientes a esse Deus glorioso, a esse Deus tremendo e poderoso, que nos tirou das trevas para a luz, a esse Deus tão glorioso, que levanta conosco todos os dias, nos pega pela mão e diz, sou eu quem te levanta, sou eu quem caminha com você, eu sou o sustentáculo da sua vida, sou eu quem derruba o gigante, sou eu quem afasta o mal. Glória ao Senhor. Eu quero ser o seu amigo de todas as horas. Glória a Deus. Eu quero ser o seu amigo íntimo de todos os momentos. É esse Jesus glorioso que eu te apresento nesta noite. Nos coloquemos de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Deus. Santo. Eu peço perdão por não dar conta de pregar toda a minha mensagem. Glória a Deus. Mas não é o meu muito falar que nós seremos ouvidos. É verdade. Eu quero que Poder do Espírito. o Espírito de Amém. Deus plante no mais íntimo Glória a da Deus. sua alma. Tu és poderoso. Que o Espírito de Deus plante no mais íntimo da Glória, sua vida. loucura. Tu estás A palavra gloriosa de Jesus. Tu segue nos altos, ó Deus. Irmãos, isso é um renovo pessoal. É verdade. Isso é um renovo de você com Jesus. Deus poderoso. Eu vou fazer uma oração aqui. Amém. E você aí no seu banco. Isso é pessoal. Isso é entre você e Deus. Porque a salvação é individual. Não é a sua esposa que te salva. Não é o seu marido que te salva. Não é o seu filho que te salva. Não é o pastor que te salva. A salvação é individual. Jesus apresenta para você nessa noite. Eu sou a água da vida. Amém. Glória a Deus, Santo. Quem beber de mim nunca mais Assim é, terá Senhor. sede. Glória a Deus, Continua, aleluia. Te louvamos, Deus Jesus. bendito, Bendito é o teu nome. santo e Nosso meio. poderoso. Tu continua sendo Pai Senhor. amado, Amém, Senhor. fala no mais íntimo de Glória cada a ti, coração Senhor. nesta Graças à noite, tua meu palavra Pai. e o teu amor, Senhor. Senhor Deus, planta no mais íntimo de cada coração temor do Senhor, Pai. O temor da tua glória, Senhor. Traga renovo e restauração. Verdade. Deus, visita esse irmão que está com o altar quebrado, Abençoa, cuida, Pai. que está com a vida desalinhada diante da tua Restaura, presença. Pai, em nome de Jesus. Deus, visita esse obreiro, visita esse membro, visita essa ovelha, Pai, visita. Senhor, é a tua igreja, é o teu povo. Por isso eu te peço, ó Jesus amado, trabalha no mais íntimo de cada coração Amém. nesta Glória noite, a teu nome. em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Amém.
Amém, Senhor. Amém. Amém. Santo. Deus abençoe.